que eu mudei para Teresópolis em 1978. Eu fui prefeito de 89 a 92, no primeiro período. Quando eu lá cheguei, essa comunidade, ou essas comunidades já existiam, Perpétua já existiam. Sim, mas a prefeitura e assim, né, a instituição não sei, né, mas assim, não existia naquela época um estudo geotécnico que desse, por exemplo, à prefeitura um direcionamento de quais seriam as áreas prioritárias, porque a gente entende, ou seja, Teresópolis, enfim, a situação da cidade, né, geológica da cidade, todos sabemos que é complicada. Mas a prefeitura, quando ela tira uma política de fazer obras de contenção, isso pressupõe que essas obras sejam feitas de forma prioritária em áreas onde você tem a possibilidade de danos e riscos maiores. Tanto existia, então, vocês tinham... existia que nessa comunidade, né, que é o Perpétuo, nós temos 3 muros de contenção. Que é evidente, só me perguntar se é suficiente, se precisariam 4, ou 5 ou 6, eu não posso afirmar. Mas 3 das 8 muros de contenção foram feitos nessa área, nessa comunidade. Bom, o senhor, como um homem atuante na política, inclusive hoje em Teresópolis, mas, assim, o senhor saberia me dizer quantas áreas de risco, nesse segundo mandato seu, durante esse período em que aconteceram os problemas no Perpétuo, quantas áreas de risco haviam na cidade? O senhor tem noção não sei hoje? Precisar. Não, e hoje, o senhor tem noção de quantas senhora. Áreas de risco? Não, senhora, não. Tá. Em 1998, o senhor foi denunciado pelo Ministério Público por prestação de contas irregulares de um convênio que a Prefeitura fez com o Ministério do Bem-Estar Social. Por quê? Qual foi o fato que gerou essa contestação? Eu tenho, inclusive, documento aqui que o próprio Tribunal de Contas da União, né, tornou minhas contas irregulares, mas eu depois, se precisar, até apresento. Em 1988, quando eu ainda era candidato, chegou recursos para a construção de uma dezenas de casas populares no município de Teresópolis, antes de eu ser prefeito. O prefeito, à época, não sei por que pelo que foi, o dinheiro... Quem era o prefeito à época? Celso Luiz Francisco Dalmaso, o engenheiro Celso Luiz Francisco Dalmaso. O prefeito não utilizou e não construiu as casas. Quando eu assumi em 89, no período em que a gente está chegando a um governo e arrumando a casa, digamos assim, propriamente dito, foi detectado que, no final do mandato do ex-prefeito, do Celso Dalmaso, foi retornado o dinheiro que seria para a construção dessas casas à conta da prefeitura. Sendo que, naquela época, a inflação galopante consumia e corroía todo o dinheiro. E esse dinheiro voltou para a conta sem aplicação nenhuma, ou seja, zerado, né, no tocante de aplicação. E nós ficamos numa dúvida atroz, ou nós, atendendo o apelo e a necessidade da população, construiríamos algumas casas com aquele dinheiro que restou, ou se devolveríamos à Secretaria de Bem-Estar. Fizemos uma opção de construirmos. Só que, evidente, volto a afirmar, com a inflação galopante, não nos permitiu construir, talvez conseguimos em números exatos, redondos, mas construímos apenas 10% do que estava previsto no contrato original. O contrato original, 168 ele previa a construção de 2 muros e 200 casas. Isso. Vocês fizeram os 2 muros, mas das 200 casas, vocês fizeram apenas 12 no Caleme. Foi o que sobrou e nós temos documento que a gente pediu à época, recursos do governo federal, e foi prestado conta. Com relação... Mas também houve, nesse mesmo processo, uma denúncia do Ministério Público por falsidade ideológica. Falsidade ideológica, exatamente. O que importou a falsidade ideológica? Eu, prefeito, o secretário de obras na época, o planejamento, não me recordo, ao confeccionar as planilhas, e são inúmeras para a gente cumprir os convênios, ele botou um termo assim, concluídas as obras. Só. Ele afirmou que foram todas construídas. Concluídas as obras do convênio. E eu, como prefeito, né, eu me lembro, inclusive, que naquele dia da assinatura, no dia antes, o meu candidato a prefeito tinha sofrido um atentado, mataram o motorista dele, levou 4 tiros. E o secretário me pegou no corredor assim e falou assim, pô, prefeito, tem que assinar isso aqui que tem que mandar. E eu peguei e fui assinando. Que tem um questionamento, inclusive, além desses,
de que essas casas, mesmo essas casas, aí eu queria saber se eu confirmasse ou não, que mesmo essas casas, essas poucas, né, uma dúzia que foram construídas, elas foram construídas fora dos padrões que estavam determinados para as casas populares, que elas tiveram, digamos assim, um sub... não sei bem o termo, ou seja, elas foram construídas abaixo daquilo do padrão técnico. Não me consta, tanto é que foi aprovada as minhas contas pelo Tribunal de Contas da União. Tá, uma outra pergunta. O senhor conhece Ana Raio e Grilo? Conheço de nome, sim, senhora. Quem são essas pessoas? Conheço de nome. Conheço. De nome? Eu estou em Teresópolis há 34 anos. Sou por demais conhecido e conheço praticamente quase boa parte da população. Tá, porque consta que essas duas pessoas são grileiros, né, de enfim, de várias áreas na cidade, e particularmente no período em 98, né, houve uma grande crise na cidade, uma grande conturbação, na verdade, mais do que uma crise, uma certa conturbação social localizada na rua Mato Grosso, né? E que foi fortemente, enfim, noticiado pela imprensa. Eu fiz uma pesquisa na internet, né? E que houve uma crise muito grande nessa região, nessa área, que inclusive era uma área parte de uma área de preservação florestal, uma reserva florestal, parte dessa rua. O que aconteceu lá? Por que essa conturbação entre os moradores, enfim, naquela região, durante a sua gestão? Eu não sei afirmar. Eu ontem estava cortando o cabelo, só para dizer que, às vezes, o que a imprensa fala, que noticia, nem sempre é a realidade. Eu ontem estava cortando o cabelo, até um caso típico, e quem conhece Teresópolis, deputado sabe bem disso, a menina que corta meu cabelo falou assim: Tricano, engraçado, tem uma menina lá no meu salão que foi lá e disse que você usa peruca. Aí eu falei: você leva o resto do cabelo que você corta o cabelo e leva para ela dizendo que a minha peruca está crescendo constantemente. Porque são coisas que criam a respeito do político, das pessoas que estão em evidência, que nem sempre são verdadeiras, entendeu? Com relação ao que houve na Rua Mato Grosso, eu não tomei conhecimento, nem sei o que aconteceu, sei que lá residem dezenas de famílias, né, ao longo dos anos. Mas fala isso, eu não sei. O que aconteceu foi o seguinte, essa região, né, pelo que eu pude perceber, é uma região que tem casas com certo, na época, existiam casas lá com certo padrão, né, casas de classe média alta, de classe média, pessoas que pagavam seus impostos, enfim. E parte da área, né, que estava aberta, que, na verdade, não estava, porque era uma área de proteção ambiental, através, digamos assim, da direção dessas duas figuras, Ana Raio e Grilo, que, segundo é colocado, eram pessoas íntimas da sua confiança, e que, nesse período, o senhor seria não só prefeito, mas também candidato a um próximo mandato. E que ocorreram ocupações irregulares, né, que estariam sendo incentivadas, né, pela prefeitura. E os jornais da época, né, e algumas pessoas que nós ouvimos, fizeram depoimentos de que, à época, viram, né, não só essas pessoas organizando essas ocupações, essas pessoas em seu nome, em nome da sua candidatura, como também foram fotografados, existem fotos, né, do local à época, onde caminhões com adesivos da sua campanha levavam a essas pessoas que estavam ocupando a área materiais de construção, como também nas casas, nos casebres que foram feitos, existiam placas do senhor enquanto candidato, né? Então, por isso que me chamou a atenção. E quero dizer o seguinte: eu sou uma deputada aqui que tem uma sensibilidade muito grande para o movimento social, né? Eu particularmente acho que, quando as pessoas não têm onde morar, né, elas têm o direito, né, de garantir a moradia das suas famílias, e, enfim, eu não sou, em tese, contra que existam as ocupações, né? Eu acho que, se isso for para garantir o direito das famílias, enfim, a integridade das famílias e tal, mas isso deve ser feito dentro de uma lógica
que busque uma posterior regulamentação disso, que, através de uma luta, as pessoas busquem as prefeituras, busquem os governos estaduais, né, que busquem a regularização desses espaços, enfim. Então, não estou aqui defendendo, né, digamos assim, contra uma possibilidade de que existisse uma ocupação. Agora, o que se viu ali foram pessoas ocupando, né, uma determinada área completamente inadequada, não só por ser de preservação ambiental, mas também por ser área de risco, né? Então, assim, em tese, eu não estou dizendo que o senhor fez, eu estou dizendo que o que os dados que eu levantei, o que os depoimentos que eu levantei, para onde eles apontam. Sim, né? Então, apontam de que existiria, né, e por que me chamou a atenção isso? Pelo depoimento do secretário Mink, que é um secretário do governo Sérgio Cabral, certo? Que é uma pessoa de uma certa idoneidade, que aqui na CPI afirmou, né, que um dos problemas que a sua secretaria encontrava, e não só agora, mas também em épocas passadas, era que prefeitos, inclusive vários, não falou só do senhor, mas no seu nome ele citou o seu nome, né, promoveriam ocupações irregulares para poder tirar benefícios eleitorais. Então, eu me prendi a isso, porque eu tenho uma sensibilidade do outro lado, e eu já vi muitas pessoas do movimento social serem utilizadas em épocas eleitorais para eleger determinadas pessoas, e depois que essas pessoas eram eleitas, essas pessoas são abandonadas, deixadas ao Deus dará, e quando não, a polícia chega para desocupá-las daquele espaço que elas estão, para que elas fiquem novamente nas estradas, para que possam ser utilizadas em outros momentos eleitorais. A Zona Oeste do Rio de Janeiro, aqui, por exemplo, está cheia de ocupações irregulares que são tratadas dessa maneira. Então, assim, isso me chamou a atenção, e eu fui buscar. E tem fotos, né, do caminhão, com o seu adesivo, existem fotos nos casebres, né, da sua campanha, existem essas duas pessoas que falavam em seu nome, né, existe um processo, ou seja, o próprio IBAMA, na época, acionou o Ministério Público em relação a isso, e, pelo que me parece, foi uma situação bastante crítica. Vários jornais na cidade falaram, portanto, o senhor era prefeito, e me causa uma certa estranheza que o senhor não lembre disso, já que foi um fato bastante noticiado e bastante conturbado. Não me parece que foi só como a peruca, né, que dizem que o senhor não tem e tal. Foi realmente uma coisa noticiada, existe uma notificação no Ministério Público, existe por parte do IBAMA. Então, aconteceu, um fato que aconteceu, né, e tem fotos desse fato. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Primeiro, com relação à imprensa, com todo respeito à imprensa. Se a senhora buscar nos anais da Prefeitura de Teresópolis, a senhora vai ver que, quando eu era prefeito, a Prefeitura gastava, no máximo, R$5.000 com toda a empresa de Teresópolis. Atualmente deve gastar 500 mil, R$1 milhão. Eles vão gostar de quem? De mim, que não pagava eles, ou de quem paga? Falei sobre a imprensa. Com relação ao deputado Bico, com todo respeito, ele, por exemplo, não deve saber que Teresópolis tem uma maior comunidade habitada em Quinta Leblon e Fonte Santa. Ele nunca me perguntou, nem nunca foi lá me perguntar se Teresópolis precisava de algum recurso nos 3 mandatos que eu fui de prefeito. Mas eu tenho aqui, para inclusive, deixar aqui prova, eu fui o único prefeito na história de Teresópolis, e eu falo até com muito orgulho, que me preocupei com os sem moradia. As pessoas não tinham onde morar. Porque eu venho de uma família pobre, meu pai era bombeiro hidráulico, né? Onde nós, não é para sensibilizar ninguém, não, onde nós morávamos em São João do Meriti, eu sou nascido em São João do Meriti, onde, às vezes, para nós, na hora de dormir, nós tínhamos que encostar um armário no lugar da janela ou da porta, que nós não tínhamos janela na nossa casa. Eu sei o que é ser pobre. Eu sei não ter onde morar, nem como morar. Quando eu assumi a prefeitura, logo no começo, o único prefeito na história de Teresópolis, o único prefeito em Teresópolis. O deputado, depois, qualquer coisa que eu falar, o deputado conhece a minha cidade, talvez como os senhores e a senhora não conheçam. Tive um cuidado de fazer, está aqui, eu tenho meu poder, em maio de 92, não em 92, fiz ficha de cadastro de ocupantes e poceiros, para levantar toda a situação de quem morava em áreas, né, e que não tinham condição de mudar para ali daquela área. Na época, eu acho que foram mais de 6 mil famílias. Está aqui, ó. Então, encontro aqui, em maio de 92, depois eu vou passar essas mãos da comissão, uma senhora de nome Maria Paula da Silva. A senhora Maria Paula da Silva, com a assinatura dela e de um vizinho, do cadastrador da prefeitura, que não era o prefeito Mário Tricano, um cadastrador,
diz que já morava na comunidade X há 25 anos. Eu tinha apenas 3 anos de prefeito. Então, eu não tenho nada a ver com a habitação, com a moradia dessas pessoas. Eu quis apenas resolver. Né? E era comprovado com documento, era obrigatório comprovar com conta de luz, alguma coisa, que ela morava e com aval do vizinho. O vizinho do lado abonava o vizinho do outro lado. Está aqui. Aí eu, cuidadosamente... Só para eu entender, era uma ocupação irregular? Todas irregulares. E todas tinham conta de luz? Todas tinham conta de luz. E qual a postura da prefeitura frente a isso? Bem, deixa eu concluir, então. Então, o que eu fiz? Para poder, no futuro, essas pessoas poderem regularizar sua situação, eu fiz esse cadastro e distribuí um negócio para elas, que todo mundo disse que eu dei título de posse. Quem fala isso é desavisado. Eu emiti um negócio chamado assim, certificado de tempo de posse, onde o prefeito, após o cadastro, dizia assim: Mário Tricano, prefeito municipal de Teresópolis, certifica que o senhor fulano de tal é posseiro, há mais de tantos anos, situado na rua, estado, não sei o quê, aí termina dizendo, nessa cidade, preenchendo, quanto ao tempo, os pressupostos necessários à obtenção do uso campeão urbano. Eu não... Mas o prefeito, não, o ex-prefeito, só uma coisa, o senhor percebe o que o senhor acabou de falar? Eu percebo. Ou mesmo que seja fora de um período eleitoral, o senhor, como prefeito, ao dar esse diploma para as pessoas, o senhor induz essas pessoas humildes a pensar que o senhor está legalizando aquele espaço irregular onde elas estão morando. Ou não, ou eu estou entendendo errado? Deixa eu afirmar para a senhora. Primeiro, olha só um minuto. Eu fui prefeito de 89 a 92, deputado. Ela formulou uma pergunta para o senhor, que a síntese é se o senhor não acha que se eu tomar uma atitude dessa, de dar um diploma de tempo de uso capião. Que nem lhe cabe fazer isso. Não, eu não dei. Eu disse que ele tem tempo suficiente. Sim, querido, eu ouvi. O senhor podia me passar uma cópia para me dar uma olhada? Quando... Só trazer mesmo para... Passa aí, por favor. Deixa eu organizar aqui, por favor. Prefeito, só para a gente ficar na pergunta. Ela está lhe perguntando se a titulação que o senhor deu, o documento, o diploma, que há tantos anos ele está morando lá, para fazer jus ou não a uso capião, se isso não tem uma conotação para a comunidade de titulação, de política de terra, de regularização, de regularização, de atitude político-eleitoral, etc. Por favor, responda essa pergunta. Vou concluir só pedindo... Só para dizer para a senhora que eu tentei fazer tudo dentro de uma organização de política municipal, sabendo que existiam as ocupações, para, no futuro, eu não, mas que outros viessem comigo a ajudar a regularizar a situação. Porque eu já estava terminando, só pode ver que em 92 eu já estava encerrando o meu mandato, não tinha direito nem à reeleição, senhora. Só uma coisa, eu queria pedir à CPI que realmente ficasse aqui esse documento, esse certificado de posse. E eu queria dizer ao senhor o seguinte, eu não tenho nada pessoalmente contra o senhor, obviamente, eu sou deputada, eu estou aqui cumprindo o meu papel constitucional, que é, né, o de fiscalização do executivo, dos executivos, enfim. Eu acho, e aí, isso é o que eu acho hoje, eu acho que vai caber à CPI avaliar, que quanto à acusação que foi feita ao senhor pelo secretário Mink, isso aqui é uma confissão de culpa. Certo? Eu acho que isso aqui é uma confissão de culpa. Então, eu peço à CPI que realmente isso aqui seja levado em consideração no relatório quanto à acusação que foi feita pelo secretário nessa CPI. A nossa deputada Janira, ela levanta a questão se é eleitoral ou não da colocação desses títulos de posse, não é? Não é título de posse não, deputado. Não. Como você disse, diploma, registro? Tempo de ocupação, é diferente de título de posse. Tempo de ocupação. Então, evidentemente, se isso não teve uma conotação... Só para esclarecer, deputado, só ler o documento para ninguém ficar tergiversando sobre o que está escrito. Título: Prefeitura Municipal de Teresópolis. Subtítulo:
certificado de tempo de posse, sendo que a palavra de tempo está em letras que representa talvez 8 vezes menor do que o certificado de posse. Mário Tricano, prefeito municipal de Teresópolis, certifica que o senhor Levino Huck é posseiro há mais de 5 anos de um imóvel situado à Rua Estrada do Matadouro, Serventia 2688, Casa 1, no bairro Prata, nesta cidade, preenchendo, portanto, quanto ao tempo, os pressupostos necessários à obtenção do uso capião urbano. Teresópolis, 19 de novembro de 92, Mário Tricano, prefeito. Esse documento foi entregue, se ele não tinha apenas o caráter eleitoreiro, evidentemente nós podemos provar isso com os resultados desta ação. Então, ele perguntaria o seguinte: com essas ações, quantas regularizações fundiárias o seu governo, fez efetivamente que deu tranquilidade? E ainda, qual foi a orientação, quer dizer, qual foi a sustentação jurídica para a concessão ou a entrega desse documento às famílias? Bem, se olhar o documento aí, vê que ele é datado de 92, ou seja, o término do meu primeiro governo. Quando um governo se encerra, aquele que vem após o encerrado deverá ou não dar continuidade às políticas adotadas pelo anterior. Se aquele que veio após 92 não deu a devida sequência àquilo que eu elaborei, aí eu não posso responder, não sei o que foi feito. Eu sei que as interrupções, às vezes, interrompem políticas de habitação, políticas sociais e outras políticas mais. Deixa eu só concluir aqui, olha, presidente, o que nós observamos aqui, não é? Evidentemente, a iniciativa do prefeito Mário Tricano, como ele cita aqui, mas do ponto de vista objetivo, o prefeito Mário Tricano deu os títulos, ou esse documento, como diz, no seu primeiro governo. O governo que veio a seguir não agiu como ele esperava. Depois ele voltou a assumir o governo, mas não apresenta nenhuma política pública e nenhuma ação, do ponto de vista objetivo, nenhuma ação de regularização fundiária. Por quê? Dá um documento, pressupõe-se, se ele não é eleitoreiro, pressupõe-se um projeto para a regularização fundiária, que é uma necessidade hoje no Brasil como todo, não só em Teresópolis, mas é uma necessidade do Brasil como todo. Mas o fato é que não há, o senhor não está apresentando nenhum número com a regularização ou com projetos de regularização fundiária decorrente dessa sua política habitacional. Deputado, o senhor buscou, por exemplo, na Justiça de Teresópolis, para saber quantas dezenas e centenas de pessoas, após ter esse documento na mão, não buscar a legalização da sua propriedade? Porque houve muito pedido de legalização através de direito de uso campeão, usando esse documento que eu dei. Olha, prefeito... Agora, eu saí, interrompi, eu falei assim, olha aqui, ó, eu falei aqui que, olha, cadastrar orientar e buscar a solução. Então, quando eu cadastrei, eu orientei que com esse documento eles poderiam ingressar na Justiça para garantir o direito à terra que eles ocupavam há mais de 5 anos, deputado. Agora, eu não fui depois... Mesmo que essas terras fossem áreas de risco? Se as terras não eram áreas de risco que estavam lá, eles iam buscar na Justiça, e a Justiça ia determinar que eles poderiam ou não ter em razão do local. Sim, mas com o instrumento da Prefeitura... encaminhada à Justiça dentro de uma área de risco. Toda vez. Não, na verdade, só estou perguntando ao senhor para o senhor me dizer se é isso ou não. Toda vez que alguém
entra na justiça exercendo direito de uso capião, a primeira a ser ouvida é a prefeitura. Aí, quando a prefeitura é ouvida, essa é a norma, talvez, não sei se a senhora é advogada, isso é norma jurídica legal. Aí a prefeitura diz assim, ó, eu não tenho nada, a prefeitura não tem interesse, porém, essa área é uma área de risco. Aí cabe ao prefeito da época esclarecer isso. O que ficou claro aqui é que a política habitacional que adotou o governo Mário Tricano foi conceder um documento para as famílias que ele identificou num registro de um documento que pudesse levar essas pessoas a ter um acesso, quer dizer, uma base para ir à justiça. Em nenhum momento aqui foi colocado de que esse documento fez parte de um programa de regularização fundiária, de um programa voltado a resolver efetivamente o problema, porque os problemas continuam, nós sabemos, nós moramos em Teresópolis, vimos o drama que foi as mortes, a perda das vidas, não é? E isso foi feito em 92, pelo que disse aqui, evidentemente veio um outro prefeito e logo a seguir teve 2 mandatos do governo Mário Tricano. Então, esta foi a política adotada. Enfim, se é certo ou errado, cabe a interpretação, mas esse é o fato que se estabeleceu aqui hoje.